Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal para a gente falar de Vasco da Gama, de Campeonato Brasileiro, que acabou um jogo agora há pouco, vai começar outro, enfim. Antes do pedir a moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para ele continuar sendo indicado no YouTube, ativa o sininho, compartilha. Olha, eu recebi muita mensagem de falando, ó, aqui continua chegando as notificações, assim como eu recebo algumas mensagens dizendo que não recebe mais notificação, é aleatório, tá? Mas valeu aí pela galera que compreendeu e tem ajudado aí nessa retomada, vamos dizer assim, porque as visualizações caíram muito, cara. E eu vou explicar por quê. Eu fiz muitas propagandas para bets, principalmente para outras bets, né? Que eu tenho aqui um patrocínio, é um XBet, e ela é credenciada no governo, tá? Até agora não deu problema, graças a Deus. Mas as outras, elas não tinham credenciamento. E todos os YouTubes receberam uma notificação que era para excluir todos os vídeos que você fez com bets que não tinham essa permissão. Então, meu amigo, foi doído aqui para eu procurar todos esses vídeos, nesses anos todos, e excluir. Excluí quase 6 meses de vídeo. E aí, quando você exclui esse tanto de vídeo, o engajamento no canal, ele cai. Então, o meu canal despencou pra caramba as visualizações. Eu espero que aos poucos a galera vá voltando, ele vai voltando a ser recomendado. Independente disso, a gente vai estar aqui para falar para 1, para 2, para 10, para 100, para 1000, para 100 mil, da mesma maneira, com a mesma dedicação de sempre, tá bom? Bom, vamos falar de Vasco, sem muita enrolação. Vamos começar com o Campeonato Brasileiro. O Fluminense, o Flu-C, acabou de tomar outra peia. Esse time vai cair para a segunda divisão, cara. Perdeu para o Inter por 2-0. Encara o Atlético Paranaense, próximo jogo. Vai ser uma final de campeonato. O Atlético tem 2 jogos a menos que o Fluminense. É o primeiro time na zona de rebaixamento. O Atlético Paranaense tem 34 pontos e o Fluminense tem 37. Então, quer dizer, é um jogo de 6 pontos. O Atlético ganha com um jogo a menos, ele vai ficar com o Fluminense e ainda traz o Fluminense para esse pelotão que briga ali perto, próximo, com a mesma pontuação de Z4, tá? Então tá aí mais uma derrota do Fluminense e eu vou torcer, claro, obviamente, o Fluminense cair, mas eu quero falar uma coisa aqui. Lógico que o canal é clubista, lógico que o que vale é a resenha, essa futebol raiz, porque senão não tem graça, né, cara? Mas eu tenho que deixar esse clubismo de lado para falar o seguinte. O Fluminense jogou hoje sem vários titulares, que foram vários expulsos no jogo passado. E eu vou falar uma parada para você. O Fluminense e o Corinthians não jogam futebol para cair para a segunda divisão. Quem viu o jogo contra o Inter viu a bafa que o Inter tomou no segundo tempo, né? Acabou fazendo um gol ali já nos acréscimos, porque o Fluminense se expôs todo desfalcado e acabou tomando o segundo gol. Mas o Fluminense chegou a meter bola na trave, pressionar, quase que empatou. Então, assim, quem assiste os jogos do Fluminense e do Corinthians vê que eles não estão jogando futebol para cair para a segunda divisão. Mas futebol não tem essa regra, né? Inclusive, Fluminense e Corinthians, agora a hora que o nego fica louco, com a minha sinceridade, jogam futebol, mas muito melhor do que o do Vasco. Muito melhor do que o futebol apresentado por esse time do Vasco, junto com o técnico Rafael Paiva. Nem se compara. Assista um jogo do Fluminense, assiste um jogo do Corinthians e passe 2 horas de raiva assistindo um jogo do Vasco. Aí depois você vem aqui comentar se eu tenho razão, se eu tô de sacanagem, enfim. Mas tá aí, Fluminense, que se perder para o Atlético Paranaense, aí vai para os jogos finais. Sim, vai brigar até a última rodada para não cair para a segunda divisão. E é assim que a gente gosta. Não sendo o Vasco lá embaixo, tá maravilhoso. Bom, falar em time, né, horrível. O Payet fez um exame hoje. O Payet fez, lembra que eu falei que saiu aquela informação do Flávio Dias, lá do Atenção Vascaínos? Até um cara botou uma mensagem aqui, eu quero responder essa mensagem. O cara disse, mas a galera fica dizendo que o Flávio Dias é mentiroso, que não sei o quê, e aí traz notícia dele? Não, eu não disse que o Flávio Dias é mentiroso. Eu disse que o Flávio Dias, eu falei um monte de coisa do Flávio Dias, e falo até hoje, porque ele defendeu a venda do Vasco para 777. Eles se beneficiaram, o canal dele se beneficiou, né? Inclusive o Paulo Brax, quem colocou lá dentro, foi o canal Atenção Vascaínos. É amigo pessoal deles, cara. Trabalharam junto na Rádio Globo.
Então é lógico que tudo que era exclusivo, tudo que era de informação, eles tinham o privilégio. E o canal cresceu muito com essa ajudinha que eles deram para o Salgado, para 777. Então, sim, tem essas críticas com relação a ele. Mas dizer que ele mentiu, não. Não, porque ele tem informações privilegiadas de dentro do Vasco, como todo jornalista tem, né? Então ele trouxe essa informação a respeito do Payet, aí ficou uma galera falando, xingando, né, Flávio Dias, atenção vascaínos, é uma informação, cara. E aí se confirmou, porque ele sentiu dores na quarta-feira, diz que sentiu um desconforto na coxa para não viajar para pegar o Fortaleza, né? E fez os exames de imagem e não constou absolutamente nada. É frescura do francês. Todo mundo conhece esse cara. É tirar ele de campo para ele ficar milindrado, para ele sair pro banco dando chutinho, murro, e para depois sair batendo palma pra torcida. Eu só tô no meio, mando pra puta que pariu, vá pra casa do caralho. E olha, torcedor de jogador, porque agora tem isso, torcedor de jogador. Só um recado para você. Não é ídolo de nada no Vasco, tá? Se fosse pra... É um jogador diferente, é um jogador que pode ajudar o Vasco, mas tem, assim, o custo é muito alto e a entrega fica muito aquém. É um jogador diferenciado, é um jogador que quando quer jogar bola destrói, só que precisa estar focado, a lua precisa estar alinhada, ele precisa estar magro, precisa estar correndo com vontade, a família tem que estar no Rio de Janeiro, os astros têm que estar todos alinhados para ele poder funcionar. Assim, meu amigo, não funciona, tanto que não funcionou. Ajudou poucas vezes, ajudou, mas um custo muito caro para manter um cara desse para fazer isso que ele está fazendo agora. Deixar de viajar porque foi sacado no primeiro tempo, ou no intervalo. Eu tenho minhas críticas ao Paiva. Eu não quero que o Paiva... mas por que o Paiva não pode ficar? Ele fez isso com esse elenco. Imagina, meu amigo, se você quer pensar Sul-Americana, título, Libertadores, com o Paiva não dá, cara. O Paiva é um cara que ainda está em transição. Ele é um iniciante. Tem que trazer um cara pronto, experimentado, um cara que vai chegar e vai falar, sou eu, Felipe, não você. Quem manda aqui sou eu. Agora, se não estiver gostando, me manda embora. É isso que a gente precisa. E não ficar pensando pequeno. O Vasco não é o Bragantino, gente. O Vasco não é o Criciúma. O Vasco não tem que viver de técnico experimental, como fizeram lá com o técnico do Bragantino, que veio parar no Vasco. Aquele flamenguista. O Vasco não tem que viver desses técnicos. É agradecer o trabalho prestado e buscar um técnico do tamanho do Vasco, se você quiser pensar em coisas diferentes na temporada. Agora não dá para manter um Rafael Paiva para depois você estar chorando porque a gente não está disputando Sul-Americana, porque a gente não está no Libertadores, porque a gente não está disputando título. Porque você pensou pequeno. Então é essa a minha queixa com relação ao Rafael Paiva. Agora, voltando ao assunto do Payet, ele fez certinho tirar o Payet no intervalo, cara. O Vasco joga com o Botafogo anos-luz melhor que o Vasco. O time voando no tapetinho, com o tal do Luiz Henrique lá comendo a bola. E o Thiago Almada e os outros também, né? E se ele não tira o Payet, se ele mantém o time com o Payet e Verratti, com um jogador a menos, jogando nessas circunstâncias com o Botafogo, ganhando 2-0 com 12 minutos, a gente ia tomar de 8 para lá, cara. Então o Paiva fez certo em tirar o Payet. Agora ficou milindrado, ficou chateadinho. Vá pra casa do caralho, pô. Eu não tenho apego com jogador, não. Não tenho apego, já falei. Aqui eu não tenho rabo preso com jogador, com dirigente, com político, com ninguém. Vá tudo pra casa do caralho. Meu negócio é o Vasco. E isso incomoda muita gente. Enfim, mas essa é a minha humilde opinião. Deixa a sua opinião aí. Falar em opinião, eu trouxe um vídeo do Grego, né, cara? Estavam falando que o magnata grego ia comprar o Vasco. Aí saiu no BTB Esporte que ele tem perdão, ele foi investigado por envolvimento com tráfico de drogas, porque um dos navios da empresa dele lá foi pego com mais de 2 toneladas de heroína. E aí a Premier League, em 2022, foi investigar o que aconteceu, porque ele foi absolvido, né? E a Premier League foi investigar o que aconteceu e descobriu o seguinte, que 10 testemunhas do caso simplesmente morreram. Aí quando chega o dia não tem jeito, né? De repente eles estavam tudo passeando de ônibus, o ônibus caiu ladeira abaixo. Coincidências acontecem. 10 testemunhas do caso morreram e ele foi absolvido. E ele responde a outros processos na justiça de corrupção. É esse tipo de... Cara, tem umas coisas que são insanas, cara. Você não pode vender... você não pode se vender, cara. Ética, caráter,
Você não pode vender valores, você não pode se prostituir por dinheiro. Aí tem gente falando, ah, mas que se foda, que o cara lá que bancava o Chelsea era mafioso, mas ganharam não sei o quê. Ah, que o cara que bancava não sei o quê era bandido. Uai, cara, cadê o clube que é o clube da inclusão social, o clube que lutou pelos negros, o clube que lutou pela classe operária, o clube de família portuguesa se prostituindo dessa maneira? Quer dizer que a todo custo pode colocar qualquer bandido para tomar conta do Vasco e o que importa é a gente ganhar? É esse tipo de pensamento que você leva para a tua vida? Não, meu amigo, não dá. E a gente já passou por isso com a 777. Ah, mas ele é campeão. Que se foda se ele é campeão na Grécia. Lá ele paga tudo. Na hora que ele quiser cansar de brincar, já era. Então, assim, a gente já passou com tudo que a gente passou com a 777. Você quer outro bandido tomando conta do Vasco? Essas coisas eu não entendo. E os animais que defenderam a venda para 777, que ficam agora publicando stories ou mensagens no Instagram, dizendo tem que entregar pra ICAP, tem que vender para os gringos. Porra, vende a tua mãe, porra, vende a tua mulher, vende a tua família, vende a tua índole, teu caráter. Porque você não presta. Se você é a favor de marginal, você é tão marginal quanto o que você quer dentro do Vasco da Gama. Eu não. Tá? Eu acho que a gente é autossustentável. Vem aí uma reforma de São Januário, com quase 500 milhões para reformar São Januário, que vai ter 60 mil lugares. Vem a Name Rights com quase 300, 400 milhões, que vai dar para pagar a dívida do Vasco. Se tiver gestor honesto, gente que presta, dá para o Vasco sair dessa situação sem ser uma prostituta, é a minha opinião. Se a sua é diferente, legal. Mas queira pelo menos alguém decente e honesto dentro do Vasco. Não bandido, não ladrão, não marginal, não traficante. Chega, né? As pessoas têm que aprender. Não é possível que não vão aprender um dia. Bom, o Vasco contratou um novo diretor executivo para o marketing, o Henrique Gutierrez. Ele estava no Grêmio e chega para trabalhar aí na SAF do Vasco, tá? O Henrique Gutierrez. Eu tô metendo o pé, curte, se inscreve no canal, ainda tô com a voz muito ruim. Fique com Deus e saudações vascaínas.